Amados irmãos, hoje nós vamos continuar a série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, e na verdade hoje vai ser a última dessa série, e depois nós vamos continuar sobre um outro assunto que Deus colocou em meu coração. Talvez a gente inicie na semana que vem, ou na outra semana. Mas eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Hoje nós iremos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13. Nós iremos ler do versículo 24 em diante. Os irmãos somente acompanhem. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, vem o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: Um inimigo é que fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse-lhe: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Somente até aí, amados. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, agora vamos meditar na sua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor, conforme a tua vontade, em cada coração nesta noite. Que essa palavra possa penetrar em nossos corações e ela possa alcançar o objetivo ao qual o Senhor propôs para cada vida aqui nesta noite e que também serão alcançadas através dessa mensagem. Fica conosco, Pai, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Irmãos, hoje nós vamos meditar então nessa última mensagem dessa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. E essa parábola do joio e do trigo é uma parábola extremamente importante e que tem uma mensagem muito poderosa. Nós já lemos aqui a parábola. Primeira coisa, vamos um panorama geral acerca do que Jesus falou aqui. O Senhor Jesus, ele conta que um homem, um pai de família, ele tinha uma terra, um campo, e ele semeou nesse campo uma semente. Porém, na hora que ele não viu, foi lá o seu inimigo e também semeou o joio no campo daquele homem, daquele pai de família. Depois de um tempo, quando começou a crescer ali aquele trigo, os homens perceberam que também começou a crescer o joio no meio do trigo. E eles perguntaram para o pai de família: olha, o que aconteceu? Você semeou trigo, mas a gente está vendo que está crescendo o joio junto. E eles perguntaram: você quer que a gente vá lá e arranque o joio? E ele disse: não, porque se vocês forem arrancar o joio, possivelmente vocês vão arrancar o trigo. Então deixa e permita que o joio cresça junto com o trigo, e na hora, no tempo da colheita, quando vocês colherem o trigo, vocês vão tirar o joio e vão queimar e lançar fora. Jesus então ele vai explicar essa parábola dizendo que o campo que foi semeado ali, aquela semente, representa o mundo que nós estamos, aqui na rua, na sua casa, no trabalho, o mundo. O homem que semeou a boa semente representa Deus. Aquele que semeou a semente ruim é o nosso inimigo, o adversário. A semente boa representa os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus, as pessoas que amam e servem a Deus.
Mas o joio representa aqueles que não servem a Deus, e a Bíblia vai dizer aqui que representam os filhos do maligno. Então, o trigo representa os filhos de Deus, e o joio representa os filhos do maligno. E o tempo da colheita, da ceifa, representa o fim do mundo, ou o juízo final, aonde Deus irá colocar aqueles que servem a Ele de um lado, e aqueles que não servem a Ele do outro. E aqueles que servem a Deus irão para o prazer eterno, para a alegria eterna. Mas aqueles que não serviram a Deus, que não andaram conforme a vontade de Deus, irão para o sofrimento eterno. Essa parábola, ela é um pouco dura. E na verdade ela é extremamente simples. E é justamente por ela ser tão simples de se compreender, é que muitas vezes as pessoas não param para entender a profundidade da mensagem que existe aqui. Muitas vezes, amados, o Evangelho ele é tão simples, ele é tão claro, ele é tão nítido, que muitas vezes as pessoas querem complicar aquilo que é simples, aquilo que está claro. Porque Jesus ele deixou coisas claras para que todos conseguissem entender. Desde aquele que é PhD, que é doutor, como também para aquele que é um homem simples do campo. E é por isso que aqui ele usou um exemplo que o homem simples daquela época entendia, que era a semente, plantar. Todas as pessoas daquela época conseguiam entender, porque fazia parte do cotidiano deles. Então, esta parábola é uma parábola simples de compreender. Os irmãos sabem que ao longo dessa série de mensagens nós tivemos parábolas que eram difíceis de compreender e parábolas difíceis e parábolas fáceis de se compreender. Essa é uma parábola fácil. Até porque mais à frente o próprio Senhor Jesus vai explicar o significado dessa parábola. Então é uma parábola simples de entender, mas a mensagem dela é poderosa. A primeira coisa que nós temos que entender aqui, amados, é que o Senhor Jesus deixou claro que neste mundo existem apenas dois tipos de pessoas. Quanto tipo de pessoas, amados? Dois: o joio e o trigo. O trigo são as pessoas que fazem a vontade de Deus, que servem a Deus, que amam a Deus. E o joio são as pessoas que não servem a Deus, que não amam a Deus, que não se atentam para a vontade de Deus. É interessante que, se a gente atentar, eu peço para que você deixe a sua Bíblia aberta. Ali onde está o versículo, ainda no capítulo 13, o versículo 38, preste muita atenção. O versículo 38 diz assim: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Perceba, aqui, preste muita atenção, porque isso daqui é tão simples, mas se isso daqui entrar no nosso coração, a gente verá as coisas de uma outra maneira. Perceba que Jesus ele deixou claro que só existe dois tipos de pessoa: o trigo e o joio, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Perceba que aqui não existe um meio termo, não existe aqui os filhos de Deus, os filhos do maligno e aqueles que não são filhos de ninguém. Não, ou eu sou filho de Deus, ou automaticamente eu sou filho do maligno. Presta atenção, para que eu seja filho de Deus, para que eu seja trigo, para que eu seja filho do reino, eu preciso fazer uma escolha. Só é filho de Deus aquele que faz uma escolha, aquele que toma uma decisão, aquele que voluntariamente, conscientemente, ele decide: eu vou servir a Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que fazer uma escolha. Agora, para ser filho do maligno, não precisa fazer escolha. Filho de Deus só é aquele que quer ser filho de Deus. Agora, filho do maligno não precisa escolher ser filho do maligno. A partir do momento que eu decido não fazer a vontade de Deus, automaticamente eu estou fazendo a vontade do maligno. E é por isso que essa palavra ela é forte e ela nos confronta, porque ela nos mostra a realidade das coisas. Algumas pessoas dizem assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu sou gente boa, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço nada de errado para ninguém, então eu não sou filho do maligno. Mas eu quero te dizer que o céu não é um lugar de gente boa. Lá no céu não é um lugar que você vai encontrar gente boa. O céu é um lugar de gente salva. O céu não é um lugar de gente boa, porque na verdade nenhum de nós somos bons, amados.
A gente pode ser bom pelo nosso padrão humano. Ah, porque eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu sou bom. Mas isso é o nosso padrão. O padrão de Deus é mais elevado. Deus é santo. A santidade de Deus é tamanha, amados, que as nossas boas obras para Deus não são nada. Então, por mais que eu, olhando para você, fale, essa irmã é uma pessoa boa. Você pode olhar para mim e dizer, o Andrés é uma pessoa boa, mas no padrão de Deus eu sou inaceitável. No padrão de Deus você é inaceitável pelas suas próprias obras. É por isso que no padrão de Deus a única forma de que a gente seja aceito diante dele é se a gente entregar a nossa vida a Jesus Cristo. É se a gente dizer, Senhor, eu sou pecador, eu não sou merecedor de nada, mas me receba diante da tua presença através de Jesus Cristo. É por isso que o céu não vai ser um lugar de pessoas boas, vai ser um lugar de pessoas salvas em Jesus Cristo. Então perceba, amados, só existem dois tipos de pessoa: os filhos de Deus e os filhos do maligno, o joio e o trigo. Agora, o Senhor Jesus vai ensinar aqui nesta parábola, que embora existem pessoas, joio e trigo, só existem esses dois tipos de pessoas, e essas pessoas elas estão inseridas em todo lugar da sociedade. Lá no seu trabalho tem joio e tem trigo, na escola tem joio e tem trigo, na igreja tem joio e tem trigo, no meio dos pastores, obreiros, tem joio e tem trigo, aonde você for tem joio e tem trigo, porque Jesus disse que haveria. Então o joio ele também está muitas vezes no meio do povo de Deus. O joio muitas vezes ele está no meio dos pregadores. O joio muitas vezes está no meio dos cantores. O joio e o trigo estão em todos os lugares. Só que tem uma grande lição aqui que a gente aprende, que não cabe a mim julgar quem é joio e quem é trigo. Perceba que quando esses homens, os trabalhadores, eles perceberam que alguém tinha semeado o joio no meio do trigo, eles falaram, Senhor, deixa a gente ir lá e arrancar. Mas o Senhor disse, não arranca, porque se vocês forem arrancar, vocês vão tirar trigo pensando que é joio. O que Jesus está me ensinando aqui, amados? Que se eu e você quisermos pela nossa própria ótica, preste muita atenção, pelos nossos próprios valores, julgar alguém, esse é de Deus, esse não é de Deus, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, muitas vezes a gente vai jogar fora pessoas que eram trigo, pessoas que eram filhos de Deus. Agora, quantos aqui já viram o trigo de perto? Quantos aqui já viram? Não o trigo, a farinha, mas o trigo mesmo, a planta, já viram, muito bem. Quantos aqui já viram o joio? Qual que é a diferença do joio e do trigo? Vamos lá, deixa eu fazer aqui a pegadinha, né? Visivelmente falando, você olhando para o joio e o trigo, qual é a diferença? Mas como assim? Olhando o joio e o trigo não tem diferença. Se você olhar a olho nu, você olha o trigo e olha o joio e você não consegue perceber a diferença. Principalmente a gente que não tem a vista muito boa. Eu, o Tiago que está sem óculos. É difícil, irmão, não tem como ver a diferença do joio e do trigo, visivelmente falando. Mas aonde que você percebe a diferença? Muito bem. A irmã Vera está afiada na palavra, irmão. Ela estava nos Gideões, ela voltou cheia, transbordando, cheia da glória da palavra. Então daqui a pouco eu volto a falar da semente, mas vamos ficar por aqui, depois a gente fala da semente. Mas visivelmente, olhando a olho nu, não tem diferença. E é por isso que o Senhor, o dono daquele campo, ele falou, não tenta arrancar. Porque se você tentar arrancar, você vai tirar trigo junto. Trazendo para nós aqui. Às vezes a gente pode olhar para alguém e falar, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Olha só a aparência dela. Olha só o jeito que ele anda. Olha só o jeito que ele fala. Eu penso, esse é trigo. Mas na verdade é joio. E às vezes é ao contrário também. Às vezes eu olho para alguém e falo, aquele dali não vale nada. Aquele dali é um problema. É melhor que saísse da igreja. Eu já vi isso, irmão. Querer jogar a pessoa fora, porque às vezes a pessoa era meio atrapalhada. Às vezes a pessoa é atrapalhada, irmão, mas ele é trigo. Ele pode ser atrapalhado, mas o coração dele é um desejo de servir a Deus. E Deus, lá no fundo, Deus vai dar um jeito de salvar aquela pessoa. No último momento, de alguma forma, Deus vai salvar, porque é trigo. Então não cabe a mim julgar. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão do julgamento. Quando eu falo aqui de julgar, eu não estou dizendo que a gente tem que passar a mão no pecado. Eu não estou dizendo que a gente não pode pregar contra o pecado. Muito pelo contrário, o pecado tem que ser denunciado.
O pecado tem que ser chamado pelo nome que ele é. Tem pessoa que pega esse versículo, não julgueis, e usa esse versículo para não aceitar nenhuma correção. Mas não, está errado. Não foi para isso que Jesus disse, não julgueis. O pecado tem que ser corrigido. Agora, o que nós estamos falando aqui é julgar a pessoa no sentido de lançar fora. Esse não é de Deus, esse não serve, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Não cabe a nós julgar. É por isso que ele disse, para que os homens não tentassem arrancar o joio. Como nós já vimos há tantos anos, amados. Muitas vezes pessoas sendo excluídas da igreja, há anos atrás. Muitas vezes porque cortou a ponta do cabelo. Muitas vezes porque jogou uma bola. Muitas vezes porque fez alguma coisa, porque usou um short. Quantas pessoas que já foram excluídas, dizendo, esse não serve para ficar no nosso meio. E muitas pessoas estão pagando preço por causa disso. E muitos ainda vão pagar, porque lançaram fora pessoas que eram valiosas aos olhos de Deus. Mas eu tenho certeza que aqueles que são de Deus, Deus ele salva. Essa pessoa vai voltar, na hora certa ele volta. Mas aqueles que fizeram isso, estavam não atentando para o que Jesus ensinou, que não cabe a nós julgar. A igreja não é um lugar de julgamento, para a gente ficar dizendo, esse é de Deus, esse não é. Aqui é um lugar da gente pregar a palavra, mas amar as pessoas. Agora, embora não caiba a mim julgar quem é joio e quem é trigo, presta atenção. Agora cabe a mim julgar quem sou eu. E é aqui que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa noite e para aqueles que vão ouvir essa mensagem é: quem sou eu? Eu não posso julgar você, você não pode me julgar. Mas eu posso olhar para mim mesmo e dizer, será que eu estou sendo trigo? Ou será que eu estou sendo joio? E aqui nessa noite eu quero mostrar algumas diferenças entre o trigo e o joio, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. A primeira diferença entre o trigo e o joio, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, é que os filhos de Deus fazem a vontade de Deus, mas os filhos do maligno fazem a própria vontade. Fale comigo assim: os filhos de Deus fazem a vontade de Deus, mas os filhos do maligno fazem sua própria vontade. Agora preste atenção, você pode perguntar assim, mas calma aí, os filhos de Deus fazem a vontade de Deus, então os filhos do maligno fazem a vontade do maligno? Sim. Mas a grande questão é que quando a pessoa faz a vontade do maligno, ele não sabe que está fazendo a vontade do maligno. Muitas vezes, se você sair na rua e perguntar aqui, quem quer ser filho do maligno? Ninguém quer, irmão. Ninguém quer ser filho do mal. Mas como eu disse para os irmãos lá no começo, para ser filho de Deus, eu preciso escolher ser filho de Deus. Agora, para ser filho do maligno, não preciso escolher, é automático. Então muitas vezes a pessoa, ela nunca vai dizer assim, eu sou filho do maligno, eu estou fazendo a vontade do maligno. Ela não vai dizer isso. Ela vai sempre achar que ela é uma pessoa boa. Mas como eu disse, o céu não é um lugar de pessoas boas, o céu é um lugar de pessoas salvas. Muitas vezes a pessoa, ela não quer fazer a vontade de Deus, mas ela quer ser salva pelos seus próprios padrões, dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu tenho um bom coração, então eu vou ser salvo. Cuidado, a salvação não é pelos nossos próprios padrões, nem por aquilo que eu quero que seja, mas é por aquilo que Deus determinou pela sua palavra. É a regra de Deus. Eu disse para os irmãos há um tempo atrás, sobre a pregação, sobre o pecado, que o pecado é transgredir a lei. Então muitas vezes a pessoa pensa assim, é que nem a lei do trânsito, eu posso não concordar com o radar que está lá, mas se eu passar na velocidade acima do que o radar permite, eu vou ser multado, concordando ou não. Da mesma forma é a salvação. A pessoa pode não concordar, tem essa parte na Bíblia aí, mas eu não concordo. Aí a pessoa arruma desculpa, isso daí era uma questão cultural. Não, porque isso daí não é mais assim. Ela fica arrumando desculpas, mas ela não entende que os filhos de Deus fazem a vontade de Deus, os filhos do maligno fazem a sua própria vontade. Então, irmãos, é um risco muito grande quando a pessoa diz assim, não, eu faço isso. Preste muita atenção, irmão, quando alguém disser isso, você já vai estar ciente de como você deve aconselhar essa pessoa. Não, eu faço isso daqui, tem gente que me condena, mas eu não me sinto mal. Eu faço isso daqui, a Bíblia diz para não fazer, mas eu não me sinto mal. E quem disse que a gente tem que andar por aquilo que a gente sente? Enganoso é o coração, amado. Quantas vezes na nossa vida, você que já é um pouco mais maduro,
que você em dado momento pensou que era a escolha certa fazer tal coisa, você tenha certeza que era a escolha certa fazer tal coisa, mas depois que você fez, você olhou para trás e falou: tomei a decisão errada, fiz a escolha errada. Mas no momento que você tomou a decisão, você achou que era a coisa certa. Então isso se aplica também para qualquer área da nossa vida. Às vezes a pessoa ela quer andar segundo a sua própria vontade, mas eu não tenho que fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Preste muita atenção no que a Bíblia diz. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Perceba que aqui Jesus está falando sobre dois tipos de pessoas. Os dois ouviram. Todos nós que estamos aqui nesta noite, e que vão ouvir essa mensagem, está ouvindo a palavra de Deus. Eu não estou pregando nenhuma outra coisa aqui, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando eu ouço a palavra, eu tenho duas coisas que eu posso fazer com ela. Eu posso fazer ela entrar por um ouvido e sair por outro. Ou eu posso guardar essa palavra no meu coração e aplicar ela na minha vida. É por isso que nós falamos aqui que os filhos de Deus fazem a vontade de Deus. E Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É interessante, amado, que num país que nem o nosso, o Brasil, um país cristão, se você sair aí na rua perguntando, quantos aqui acreditam que Jesus é o Salvador do mundo? Se você perguntar para 100 pessoas, 99 vai dizer que acredita que Ele é o Salvador do mundo. Sim ou não? Mas agora eu te pergunto, acho que o Brasil está com 200 milhões de pessoas, está com mais ou com menos? Está com mais já, né? Mas vamos colocar, das 200 milhões de pessoas que tem no Brasil, será que essas 200 milhões que dizem acreditar em Jesus Cristo serão salvas no toque da trombeta? Sim ou não? Não. Por quê? Porque, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, irmão, guarda isso no seu coração. Para ser salvo, não basta apenas eu confessar que Jesus é o meu Salvador. Não basta apenas eu dizer que Ele é o meu Salvador. Não basta apenas eu andar com um crucifixo no peito, ou tatuar um crucifixo, ou colocar lá no meu carro para dizer, eu creio que Jesus é Salvador. Jesus é meu Salvador. Não basta apenas crer que Ele é o Salvador. Eu preciso declarar, preste muita atenção, que Ele é meu Salvador, e Ele também é meu Senhor. Porque o Jesus Salvador todo mundo quer, irmãos. Afinal de contas, quem que não quer ser salvo? Quem que não quer ser livre da condenação do pecado? Ninguém quer. Quem que não quer receber a graça da salvação? Afinal de contas é graça. Todo mundo quer. É por isso que quando fala assim, quantos acreditam que Jesus é o Salvador? Todo mundo acredita. Porque é algo gratuito. É algo que vem de graça. Mas quando eu confesso que Ele é meu Senhor, aí é diferente. Porque quando eu falo, Ele é meu Salvador, mas o Senhor da minha vida sou eu mesmo. Ó Jesus, o Senhor é meu Salvador, tá? Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Legal, top. Mas a minha vida eu vivo da forma que eu quero. A minha vida eu faço da maneira que eu quero. Mas calma aí. Mas Jesus não é o teu Salvador, sim.
Mas o que ele fala no Evangelho? Não, aí não importa. O importante é que Ele é meu Salvador, eu tenho Jesus no coração, mas eu vivo da maneira que eu quero. O que é isso? É o joio. É aqueles que estão vivendo segundo a própria vontade. Mas aquele que é filho do reino, ele tem Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Quando Jesus é o Senhor da sua vida, sabe o que quer dizer aqui? É que na sua vida quem manda não é você. Na sua vida quem manda não é a sua própria vontade. Na sua vida quem manda é Jesus. As suas decisões não são feitas segundo o seu querer, não são feitas segundo a sua ótica, mas são feitas segundo a vontade do Senhor Jesus, porque Ele é o dono da minha e da sua vida. Há um ditado aí fora que diz assim: meu corpo, minhas regras. Não, isso daí no Evangelho não se aplica. Meu corpo é de Deus, meu dinheiro é de Deus, minha família é de Deus, o meu carro é de Deus, meu trabalho é de Deus, a minha vida é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, porque Jesus morreu em meu lugar e a minha vida é dele. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, amado. Os filhos do reino, eles vivem para Jesus. Os filhos do reino, eles fazem a vontade do Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus é o nosso Senhor, amado. A primeira diferença do Filho de Deus para o filho do maligno é que o Filho de Deus, ele faz a vontade de Deus. O filho do maligno, ele faz a própria vontade e, em consequência, ele faz a vontade do maligno. Mas tem uma segunda coisa. A segunda diferença do Filho de Deus para o filho do maligno é que o filho do reino, o trigo, o filho do reino, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. Mas o filho do maligno, ele busca a sua própria vontade em primeiro lugar. O filho de Deus, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. Mas o filho do maligno, ele busca as coisas do mundo em primeiro lugar. Então perceba, se nós somos filhos de Deus, a nossa vida precisa ter uma prioridade muito clara, que é Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser o centro. A vontade de Deus tem que estar em primeiro plano. A vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. Antes de eu buscar qualquer coisa, Deus está em primeiro lugar. Eu posso buscar, eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso empreender, eu posso ter um momento de lazer, eu posso ir na praia, comer pão com mortadela na praia. Você pode fazer as coisas, você pode se divertir, você pode ter seu momento de diversão, mas em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, o reino. A partir do momento que eu inverto essa ordem, agora preste muita atenção porque isso aqui é forte. Não adianta eu dizer que sou filho de Deus, se o reino sempre fica em segundo e terceiro lugar, automaticamente eu estou fazendo a vontade do maligno. Porque quando o reino de Deus se torna segundo lugar na minha vida, daqui a pouco ele se torna terceiro lugar, daqui a pouco quarto, daqui a pouco eu não me preocupo mais. Daqui a pouco eu sirvo apenas de palavra. Aí eu volto lá no primeiro tópico, Jesus é meu Salvador, mas eu não busco o reino, eu não busco a Ele. Então o reino tem que estar em primeiro lugar. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Marcos capítulo 6. Aliás, Mateus capítulo 6, amados. Mateus 6, 31, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que palavra gloriosa, irmãos. Às vezes as pessoas, muitas vezes nós, ficamos inquietos com tantas coisas. Muitas vezes nós permitimos que os padrões do mundo causem inquietação em nosso coração, por causa de coisas deste mundo.
É óbvio que nós temos que trabalhar. É óbvio que eu tenho que me planejar financeiramente. Mas uma coisa eu não posso fazer, é ficar inquieto por essas coisas. É ficar ansioso por essas coisas. Eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, e eu faço a minha parte nas outras coisas, pode ter certeza, Deus vai prover tudo aquilo que você precisa. Eu não vou te prometer que você vai ser rico. Eu não vou te prometer que você vai ter a maior casa da cidade, o maior carro, não. Mas uma coisa Jesus prometeu, o necessário Ele vai te dar. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, aquilo que é necessário, o essencial, não vai faltar para você, porque Jesus prometeu que Ele faria assim. Mas o reino de Deus deve estar em primeiro lugar. O reino de Deus, a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar. E nesse mundo que nós vivemos tão consumista, tão materialista, estava vendo esses dias, eu trabalho com rede social, e cada rede social, na verdade, ela tem um nome, mas aquele nome poderia ser trocado, para que resumisse o foco daquela rede social. Por exemplo, Twitter é o lugar de brigar, deveria se chamar briga.com, que as pessoas entram lá para discutir. Facebook deveria se chamar reclamação.com, porque as pessoas entram lá para reclamar, geralmente é para reclamar de alguma coisa. O YouTube deveria se chamar aulaemúsica.com, porque lá no YouTube você vai encontrar bastante aula. Como fazer um chá de romã, não sei. É o YouTube, é para você encontrar alguma coisa. Agora o Instagram deveria se chamar inveja.com, ostentação.com, porque o Instagram é o local dessas coisas. E o TikTok, não vi essa parte, mas é porque eu não entro também. Agora a questão é, às vezes a pessoa ela fica vendo, mas fulano, olha só como ele viaja, cada hora viaja para um lugar, cada hora tem algum lugar, e eu não consigo viajar. Não se inquiete por essas coisas, todo lugar é igual. Se um dia Deus te dá a bênção de viajar, amém. Mas se você não pode viajar, seja feliz onde você está. Mas o fulano, olha a casa dele, ele coloca um vídeo, um stories, aquela casa bonita atrás, aquele background bonito atrás. Que lugar bonito, a minha casa, se eu colocar uma foto, vai aparecer só o guarda-roupa atrás. Não tem problema, irmão. Não tem problema. Não vos inquieteis com essas coisas. Não fique ansioso. Aí fulano vai fazer um stories lá com o carro, fica até bonito um stories com o iPhone, o teto solar, fica até bonito iluminado. Se eu fazer um stories do meio um ninho, fica feio, sem graça, não fica inquieto por essas coisas, não se preocupe, porque essas coisas não podem ter o primeiro lugar na nossa vida. Tudo isso daí vai passar, irmãos. A parábola, Jesus disse que no final, ele fala, e a ceifa é o final do mundo, é o fim do mundo, ou seja, vai acabar, vai ficar tudo aí. Eu quero contar para os irmãos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu não vou nem dar muitos detalhes, porque algumas pessoas aqui vão lembrar e vão saber de quem eu estou falando. Mas eu bobiei, não era para mim ter falado que eu era adolescente, né? Agora já foi, né, irmãos? Eu lembro que tinha um irmão, que ele era obreiro. Veja que eu estou falando de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse irmão, ele era obreiro, e ele era um excelente pregador da palavra. Um excelente professor de escola bíblica. As pessoas gostavam dele. E eu lembro que um dia eu cheguei nele com outros jovens e falei, irmão, a gente está sabendo aí que talvez o irmão vai pastorear uma congregação. E ele disse, não, eu não quero. Daí, mas por que, irmão? Não, isso daí não é para agora. Eu falei, não, mas o irmão está pronto, o irmão é um obreiro, o irmão é uma bênção. Ele, não, eu até posso pastorear. Agora, presta atenção no que ele me disse. Isso aqui é a história real, irmãos. Né? Eu até posso pastorear, mas eu vou pastorear daqui a alguns anos, nas seguintes condições. Ele tinha uma empresa e ele disse assim, quando eu estiver ganhando mais ou menos uns 20 mil por mês, mais ou menos uns 20 mil por mês, isso daí há 10 anos, 15 anos atrás, então hoje seria uns 40 mil. Quando eu estiver ganhando uns 20 mil por mês, aí pode ser que eu pastoreie. Eu me lembro que aquilo me decepcionou demais. Falei, mas esse irmão, ele não está colocando o reino em primeiro lugar. Resultado,
Hoje ele nem obreiro é mais. Hoje ele nem prega mais. A vida dele foi para outro caminho. E aí, eu aprendi uma lição, amados. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar e fazemos a nossa parte nas outras coisas, Deus, Ele vai preparar aquilo que a gente necessita e Ele prepara ainda mais do que a gente imagina. Vou repetir. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar e você faz a sua parte nas outras coisas, quer trabalhar, estudar, fazer a sua parte, Deus, Ele te abençoa espiritualmente e dá além do que você precisa. Essa é a vontade de Deus. Deus, Ele nos dá em abundância, amados, mas nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, a pessoa, quando ele coloca o reino em segundo lugar, além de ele fraquejar espiritualmente, ele fraqueja também nas outras áreas. Porque ele pode até ter dinheiro, mas ele não desfruta daquilo. Ele pode ter a casa mais linda, mas naquela casa linda que ele não tem paz, ele não tem alegria. Eu já conheci pessoas que eram extremamente ricas e extremamente infelizes, que tinham que viver à base de remédio, porque não tinham alegria. Agora, por outro lado, eu já conheci pessoas que moravam numa casinha simples, uma comida simples, mas ele era alegre, porque o reino de Deus estava em primeiro lugar. Então, amados, se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou ter prazer, vou ter alegria em todas as fases da minha vida, se é na fase da escassez ou se é na fase da abundância. Em todos os momentos, Deus será a minha alegria, será o meu prazer. Essa é a grande lição que nós aprendemos aqui. Então, a primeira diferença dos filhos de Deus para os filhos do maligno: os filhos de Deus fazem a vontade de Deus. Os filhos do maligno fazem a sua própria vontade. Segundo lugar, os filhos de Deus buscam o reino em primeiro lugar. Os filhos do maligno buscam as coisas do mundo em primeiro lugar. E para finalizar, a terceira diferença entre o trigo e o joio é que o trigo, ele tem fruto. O joio não tem fruto. Se você entrar depois na internet e ver um vídeo de alguém explicando a diferença do joio e do trigo, você vai ver, como eu já disse, que eles são parecidos. Olhando ao olho nu, você nem percebe a diferença. Mas a questão é que se você pegar o joio e esmagar ele assim na sua mão, esfarelar ele, você vai ver que só vai ter palha. Você vai assoprar, não tem nada lá dentro. Agora, se você pegar o trigo e esfarelar ele na sua mão, você vai ver que vai sair a palha, mas vai ficar ali os grãos. E aqueles grãos depois se tornam um alimento, se tornam a farinha de trigo e por aí vai. Então, o joio, ele tem aparência, mas ele não tem fruto. O trigo, quando você esmaga ele, ele tem fruto. E aqui a gente aprende, amados, para finalizar. Os filhos de Deus, os filhos do reino, eles têm fruto. E aqui eu quero concluir essa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Lá na primeira mensagem, nós falamos sobre a parábola do semeador, que eu disse que era a parábola principal de todas as parábolas, a parábola do semeador. E de uma forma curiosa, Jesus contou a parábola do semeador, contou outras parábolas e depois ele contou a parábola do joio e do trigo. Ou seja, a parábola do joio e do trigo, preste muita atenção que eu estou finalizando, ela é uma continuação da parábola do semeador. Então, na parábola do semeador, nós aprendemos que o semeador saiu a semear. E aí a semente caiu em vários tipos de solo. Mas apenas a semente que caiu na terra boa é que frutificou. Nós aprendemos que a semente é a palavra de Deus. E nós estamos vendo aqui nesta noite que o trigo, quando você esfarela ele, ele tem uma semente dentro dele. Essa semente é a palavra de Deus. A grande diferença é que os filhos de Deus, os filhos do reino, a palavra de Deus está dentro do coração dele. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, a gente não pode desprezar a simplicidade do Evangelho. A gente não pode desprezar as regras espirituais. E uma coisa nós aprendemos através dessas parábolas de Jesus, é que a única forma de você crescer espiritualmente é através da palavra de Deus. Esse é o método de Deus, não tem outro método, irmãos. Não tem outra forma, não existe outro meio.
a única forma de eu crescer espiritualmente é quando eu ouço a palavra entra no meu coração e eu guardo ela. Cada palavra que você ouve é uma semente que está entrando no teu coração. Sabe o que é interessante, amados? É que quando você vai plantar uma plantação de trigo, ela dá um trabalho enorme. Você tem que preparar a terra, você tem que arar a terra, você tem que ir lá jogar as sementes, depois você tem que cuidar da semente, regar a semente. No primeiro momento você não vê nada, mas na hora certa começa a crescer. E quando cresce, cresce tudo junto. E quando frutifica, frutifica tudo junto também. E a colheita sua, ela vem junto, ela vem grande, ela vem produtiva. E é por isso que Jesus disse, lá na parábola do semeador, aí no capítulo 13, o versículo 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e outro 70, e outro 30. Ou seja, Jesus estava ensinando para nós a parábola do semeador, que está linkada com esta parábola do joio e do trigo, que quando a palavra de Deus ela está no meu coração, ela vai sendo semeada, mas na hora certa começa a frutificar. E na hora que frutifica, o resultado ele é maior do que a gente espera. Então é por isso, amados, que nós temos que guardar a palavra no nosso coração. É por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, porque essa é a grande diferença do joio e do trigo. O trigo ele tem fruto, mas o joio não tem fruto nenhum. O joio não tem nada, ele é apenas aparência. Mas o trigo são aqueles, os filhos do reino, são aqueles que têm a palavra no seu coração. E é por isso que quando você esmaga o trigo, a semente ela fica lá. Esse esmagar aqui, o trigo representa as provações que a gente passa na nossa vida. O esmagar o trigo representa a dificuldade que você passa, a humilhação, o momento de enfermidade, o momento de dificuldade, o momento que as portas se fecham. É Deus permitindo que o trigo esteja sendo esmagado, porque através desse momento de dificuldade é que os frutos vão aparecer. É na hora da dificuldade, é na hora da dor, é na hora da luta, é que Deus vai ver aquilo que realmente está dentro do seu coração. Muitas vezes a pessoa, ela fala, mas será? Mas é na hora da dificuldade, é que nós vamos conhecer realmente aonde está a nossa fé. E é por isso que se você chegou aqui nesta noite e você está sendo esmagado, talvez você chegou aqui nesta noite, talvez você está ouvindo essa palavra, e você está enfrentando um momento de provação, um momento de dificuldade, mas saiba, Deus está contigo nessa dificuldade, e esse momento vai passar. E é nesse momento que você vai dar fruto, e que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se coloque de pé, amados, no nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos ao Senhor por esta palavra. Nós te agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder ouvir o Evangelho, Pai. E não apenas de ouvir, mas de poder entender o Evangelho. E não apenas de ouvir e entender, mas que o Senhor nos deu a graça de ter o Espírito Santo, para que essa palavra ela possa entrar em nosso coração e ela possa produzir fruto, ó Pai. Ó Deus, que essa palavra fique em nossos corações. Ó Deus, que a sua vontade seja o primeiro lugar nas nossas vidas. Que nós possamos fazer a sua vontade, não a nossa. Que nós possamos buscar o teu reino em primeiro lugar, ó Pai. E que nós possamos colocar a nossa vida nas suas mãos, para que no momento da colheita, da ceifa, no momento que o Senhor nos arrancar aqui desta terra, e nós entrarmos na eternidade, que nós estejamos preparados, ó Pai, para a vida eterna com o Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor prepare cada irmão, a cada irmã, a cada vida que vai ouvir essa palavra, para que nós sejamos trigo, para que nós sejamos filhos do reino, para que nós possamos colocar o teu reino em primeiro lugar, ó Pai. Este é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.